A paz do Senhor, meu bem amado, glorioso, grandioso é o nome do nosso Senhor Jesus. Neste momento eu venho trazer uma mensagem para o povo de Deus. É uma mensagem muito gloriosa, na qual o Senhor nosso Deus tem concedido a nós a cada momento. Ele disse que ele tem visto de como nós temos vivido diante da terra. Então ele disse que confia na minha palavra, porque a minha palavra é tudo na qual vocês mais necessitam. Então tudo que nós temos nessa vida é somente a palavra de Deus. O povo sem a palavra de Deus, ele vai perecer muito, porque a vontade de Deus não é que ninguém fique sem conhecimento, mas sim que todos nós fiquemos com conhecimento. E hoje eu quero trazer você mais uma vez a sua atenção, chamando ela para um tema que eu estou intitulado neste momento, que é os escolhidos de Deus. Falando sobre o escolhido de Deus, nós sabemos que a partir do momento que é Antigo Testamento até o Novo Testamento, há pessoas na qual Deus predestinou para a vida. Há pessoas na qual Deus ele colocou para que eles possam falar da parte de Deus. Isso é diferente de qualquer homem. Isso é diferente de qualquer mulher. Então, quando você sabe quem você é, então você tem que se posicionar. Há muita coisa que nós podemos aprender acerca disso. Mas hoje eu quero trazer mais ou menos a sua atenção acerca desta palavra sobre escolhido. Porque nós vimos que no livro de Salmos 105, o Senhor disse que não toquem nos meus escolhidos e também não maltrates aos meus profetas. Isso é uma garantia que Deus deu para todos nós. Isto é uma graça que Deus disse para ninguém maltratar os seus profetas, muito menos falar mal deles. Existe um porquê. Mas deixa primeiramente ler para você uma carta, a carta de Gálatas 1, no verso 15, o que ele fala? Ele diz assim, essa aqui foi uma carta que o Paulo escreveu para o povo de Gálatas, ele disse assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Aqui o Paulo está falando, mas agora eu quero trazer mais uma outra versão. Mas sim, desta vez eu vou levar você a partir da carta de Jeremias, a partir do capítulo 1, do verso 5. Ele diz assim: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Nós temos aqui duas palavras na qual o Senhor está falando conosco. Primeiramente, ele diz para o profeta Jeremias, ele diz que antes de tudo eu já te conhecia. E agora, esse mesmo conhecimento que o Paulo também teve na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que a graça lhe foi dado. Então ele disse para nós que foi da vontade de Deus que desde o ventre da mãe dele ele foi escolhido. Agora, você lembra que o Paulo, ele não era uma pessoa comum. O Paulo era um soldado, era um perseguidor dos cristãos. Acima de tudo, ele era o homem mais temente daquela época. Mas enquanto isso, o seu comportamento não era adequado, até no momento que ele se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi mudado completamente os pensamentos e as ideias de Paulo. Então foi ali onde o Paulo reconheceu. Ele disse que eu agora estou me lembrando de que Deus já havia me separado antes da criação. Então o Paulo aqui, ele reconheceu que ele já era escolhido. Ele não está sendo escolhido agora, mas sim ele já era escolhido. Isso foi no passado. Então, somente com a revelação de Deus, você compreenderá quem você é. Agora, há muita diferença entre ser chamado de filho de Deus e servo de Deus. Servo de Deus são aqueles que são separados simplesmente para Deus. Então, como Paulo está dizendo que eu fui separado, então ele está dizendo simplesmente que eu sendo separado de Cristo, então há uma diferença aí. Não é todo mundo que é separado de Deus. Não é todo mundo. A Bíblia nos diz que nós temos que ter muito cuidado quanto nós podemos julgar. Julgando os profetas e os servos de Deus, você tem que ter muito cuidado.
Profetas e servos de Deus não são pessoas qualquer, porque eles foram escolhidos por Deus. Quem Deus escolheu, você não pode nem sequer falar mal dele. Quando você fala mal de um profeta, um escolhido de Deus, qualquer que seja, você está se colocando em perigo, sua própria vida. É por isso muito cuidado quando você fala sobre o servo de Deus. Os servos de Deus não são pessoas qualquer, porque eles são separados de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos tocar neles, porque eles são separados de Deus, porque é Deus quem julga ele. Quem julga os profetas é Deus. É somente Deus quem julga os seus escolhidos, não você. Irmãos e irmãs, vamos parar com o pensamento de julgar. Vamos parar com esse pensamento, porque você não sabe de que está fazendo o seu profeta, porque a Bíblia declara que nós devemos até simplesmente orar a favor deles, porque são através deles que eles velam as suas vidas a Deus, ou seja, são eles que cuidam da nossa vida para que Deus olhe a eles e em favor deles, Deus cuida e organiza nossas vidas. Então quer dizer que qualquer bênção quer que seja, a sua bênção vem a favor dele. Qualquer coisa, situação que venha sobre você, primeiramente tem que vir acerca do seu profeta, do seu pastor, do seu líder. Qualquer membro quer que seja, a bênção primeiramente vem sendo dele. Então, muito cuidado quanto você fala e quanto do que você quiser fazer isso. Profetas de Deus são pessoas muito perigosas. Deixa eu te dar um exemplo prático para você poder pelo menos entender do que estamos tratando. E os profetas, você vai entender que não são pessoas de brincar. No livro de 2 Reis, quando você lê a partir do capítulo do número dos 23 até 25, ali nós encontramos uma bela história. Quando o Eliseu ele tinha saído no monte, quando Elias tinha sido arrebatado. Então, somente Eliseu sabia por onde estava o Elias. Aí agora, a Bíblia diz que os outros profetas estavam no outro lado, procurando por Elias. Então, Eliseu, ele sabia que Deus já tinha tomado, quem tinha tomado Elias. Então, quando ele voltou, os homens eles chegaram até Eliseu, falaram para ele, onde é que está o nosso mestre? Então, eles começaram a procurar até por Elias. E Eliseu, eles os proibiu para não fazer isso, porque Eliseu, ele sabia de onde ele tinha ido. Então, a Bíblia diz que Eliseu agora começou a se dirigindo para o monte, para que ele possa glorificar a Deus. Então, quando ele chega lá, e ele se encontra com os meninos que começaram a zombar dele. Eles começaram a falar dele, ô homem careca, ô homem careca, ô homem careca. Então começaram a zombar de Eliseu. Começaram a zombar dele, ô homem careca, olha ele, olha ele. Vem para cá, vem para cá. Então Eliseu, quando viu esses meninos a zombarem dele, a Bíblia declara que Eliseu com a sua própria boca amaldiçoou esses meninos. Ele disse, sejam amaldiçoados. E imediatamente que Eliseu disse, sejam amaldiçoados, a Bíblia diz que saíram 2 ursos que saíram ao encontro desse rapaz. Todos eles, a Bíblia é específico, dizendo que eles eram 42. Esses 42 meninos, por fato de eles falarem mal do profeta Eliseu, esses ursos comeram esses meninos vivos. Então, entrou grande temor sobre este homem, Eliseu. Porque homens de Deus não são pessoas de brincar. Pessoas de brincar. Profetas de Deus não se brinca. Uma palavra deles vai acontecer o que eles falarem. Uma palavra deles, ele vai te trazer a graça de Deus sobre a sua vida. Eles podem te abençoar, como também podem trazer uma maldição sobre você. Mas Jesus disse que não amaldiçoe ninguém, mas sim, acima de tudo, abençoe aquele todo que vos ofender. Mas mesmo assim, muito embora isso, o povo de Deus, ou seja, o servo de Deus, ele tem essa capacidade de fazer isso. E Deus, ele simplesmente ouve e olha sobre eles. Outro exemplo eu posso te dar, no livro de Atos, capítulo número 13, você vai encontrar um homem chamado Elimas, que ele era conhecido como Bar Jesus.
A Bíblia diz que nessa cidade, o Paulo e o Bernabé, eles tinham chegado por essa cidade pela primeira vez. Quando eles chegaram lá, eles foram para poder pregar a mensagem de Deus. Quando eles foram pregar a mensagem de Deus, e imediatamente eles foram surpreendidos por um homem, que esse homem, Bernabé, esse homem, ele era chamado de Bar Jesus, ele era perseguidor, e ao mesmo tempo ele se contradia sobre tudo que os profetas faziam. Então, essa vez ele encontra quem? Ele encontra o Paulo e encontra Bernabé a pregarem a palavra de Deus. Agora, a primeira vez quando ele veja isso, ele até agradece a Deus por causa da vida deles. Só que depois esse homem, ele comete algo que o Paulo, ele não admitiu. Ele foi dizendo que o Paulo estava pregando outro evangelho, ou seja, ele estava enganando o povo todo. Paulo disse, olhou para ele, a Bíblia diz que Paulo, estando cheio do Espírito Santo, olhando para o homem, fixou seus olhos diante dele, ele disse, ó filho de Satanás, por que você está endurecendo o coração do povo? Por que você está fazendo isso? O homem ficou sem fala e o Paulo imediatamente disse, a partir do momento que eu estou te dizendo isso, que você não vai mais enxergar. Você não vai enxergar mais. Acabou para você. A Bíblia declara aqui, imediatamente esse homem ficou cego. Quando esse homem ficou cego, e o Paulo disse que você vai ficar cego segundo a minha palavra. Então esse homem ficou cego. Agora eu te pergunto, qual era a necessidade, qual era o poder que o Paulo tinha para que ele pudesse se tornar um homem cego? Por quê? Porque todos são escolhidos de Deus, são separados de Deus. Há muita diferença. As pessoas que são escolhidas e separadas de Deus são aquelas pessoas que suas vidas, eles entregaram para Jesus. Não importa o que você vai fazer na vida, não importa se você vai falar mal deles, não importa se você vai fazer qualquer tipo de coisa, porque essas pessoas já entregaram as suas vidas para Jesus. Qualquer situação que você quiser fazer contra essas pessoas, como são escolhidos de Deus, eles não são pessoas de qualquer para você brincar. Você não é juiz. Deixa que Deus julgue. A Bíblia declara que a justiça é de Deus. Então deixa que Deus, ele próprio, faça o julgamento quanto aos seus filhos e seus escolhidos. Porque é Deus quem o julga, não é você. Irmãos e irmãs, quanto a essas pessoas, não foi você quem chamou eles. O fato deles serem chamados de escolhidos, não foi você quem escolheu. Então, vamos vivendo em paz, porque a graça de Deus, ela é concedida a nós. E Deus, ele nos ama tanto, que ele nos deu a sua palavra. Ele disse que você é meu escolhido. Agora, esse era Paulo. Paulo fez o que fez. Do outro lado, estava Eliseu. Eliseu fez coisas e coisas. Agora imagina quanto mais a nós. Você acha que a gente também não pode fazer isso? Você acha que também nós não podemos fazer isso? Pensa nisso. O que você acha? Leia sobre a sua Bíblia. Quando chega o momento que é no limite, o servo de Deus já não importa mais. O que vai acontecer, para eles já não importa mais. Leia sobre a sua Bíblia. O mestre, quando veio aqui na terra, ele foi sempre manso, manso, manso. Mas no dia que alguém tocou no templo do Pai, ele disse, por que vocês fizeram a casa do meu pai uma casa de covis? Por que vocês fizeram isso? Tudo que diz respeito a Deus, diz respeito a você, porque você é escolhido de Deus. Porque é você, Deus vai olhar para você. É como se fosse dentro de uma casa. Dentro de uma casa nós temos os filhos e temos os parentes. Qualquer coisa que acontecer dentro de uma casa, na ausência dos pais, os filhos respondem. Então nós também podemos responder. Um servo de Deus, um escolhido de Deus pode responder. Não faças isso. Não faças isso. É por bem da sua vida. É por bem da graça que há em você. Não se espanta quanto aos seus inimigos, porque eles não são nada. Eles são reduzidos a nada. Não tema aquele que te persegue, porque você é escolhido de Deus. Deixa eu te mostrar mais um versículo.
Deixa eu ler com você agora no livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 14, verso 19. A Bíblia declara: um dia os perversos serão servos dos justos e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. Ah, isso é bom. Mas deixa eu ler com você na carta de King James. A versão é a mesma. A tradução é a mesma, mas aí existe apenas um conhecimento que Deus quer trazer para nós nesse momento. Então, é esse o objetivo que Deus sempre nos mantém. Assim a Bíblia declara que a glória de Deus, ela tem que se manifestar a qualquer momento, a qualquer custo. A qualquer custo. A qualquer custo. Você não é quem você acha que é. Você não é quem você acha que é. Você é mais do que isso. Por isso que a Bíblia chama você de mais do que vencedor. Você não é apenas uma pessoa qualquer, mas sim você é a glória de Deus. A glória que Deus permitiu, a glória que Deus estabeleceu, a glória que Deus deu para nós, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. É você. É você. Ele fala sobre você. Mais de ninguém. Deixa eu ler agora para você nessa versão da King James. King James, ele diz assim: os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Isso significa o quê? Isso significa que os que estão fazendo mal a você hoje são eles que amanhã chegarão diante de você. Porque você não é uma pessoa qualquer. Você é escolhido de Deus. Então você tem que tomar a responsabilidade de quem você é. O cristão não é apenas um cristão em Cristo. O cristão é mais do que isso. É um escolhido de Deus. Então, se você é um escolhido de Deus, você não pode baixar a guarda. Não baixa a guarda por nada. Não importa quem vai poder falar mal de você. Não importa quem vai poder dizer isso, aquilo que você não serve, que você não pode fazer. Quem é ele que é? A Bíblia diz: quem é ele que diz que assim diz o Senhor e que aconteça, se o Senhor não mandar? Quem é ele que acha que é para poder julgar os servos de Deus, o escolhido de Deus? Quem ele é? Irmãos e irmãs, os servos de Deus são pessoas escolhidas, são pessoas específicas, que na qual somente Deus pode julgar, e nenhum homem mais pode fazer isso. Nenhum homem, nem mesmo Satanás, pode julgar. Se nem mesmo Satanás pode julgar, e quanto mais a nós. Ele diz: quem nos julgará? Quem nos tentará de julgar a nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Eu abençoo sua vida por essa mensagem. Deus te abençoe grandiosamente. Amém.